com o estudo da lei de Deus, também chamado de lei moral. Nós temos visto aqui que antes de nós adentrarmos nos 10 mandamentos em si, ali cada mandamento que nós vamos esmiuçar, isso vai levar bastante tempo, nós vamos nos aprofundar item a item, mandamento por mandamento. Antes disso, nós estamos vendo algumas perguntas do Catecismo Maior que tem justamente o objetivo de trazer uma espécie de prefácio, né? Uma espécie de introdução para que nós possamos compreender o mandamento, os 10 mandamentos, que é a lei moral, que está resumida nos 10 mandamentos. Então, as perguntas que nós temos visto aqui, tudo tem caminhado para demonstrar uma ideia de obediência, né? Uma ideia de obediência. E nós vamos ver aqui a pergunta 94 a 97, tá? Eu botei 96 aqui, mas nós vamos ver até a 97. E nós vamos fazer alguns questionamentos aqui. Porque se a gente tem visto em Romanos, no sermão à noite, e nós temos sido expostos de forma enfática que nenhum homem antes de Cristo, desde Adão, e depois de Cristo até o último homem antes da vinda do Senhor, pode ser justificado ou foi justificado por obras da lei, a grande pergunta que surge a nós, que nós vamos tentar responder hoje, é: qual é a utilidade da lei, então? Se nós temos visto que a lei não tem o condão de nos justificar diante de Deus, então qual é a serventia dela para nós, os cristãos? Então nós vamos partir nessa introdução baseado em 3 fundamentos, 3 pontos aqui para a gente esclarecer. O primeiro ponto é uma introdução às 3 perguntas que se vêm, que é a pergunta 94, e a ideia é responder justamente isso. Qual é a utilidade da lei de Deus para a humanidade? Qual é a utilidade da lei de Deus para os não regenerados? E qual é a utilidade da lei de Deus para os cristãos, para os regenerados? Então nós vamos ver que a lei ela vai ter utilidade sim, e nós vamos ver alguns pontos aqui. Essa é a pergunta 94, que é justamente uma pergunta que é uma espécie de introdução para as perguntas 95, 96 e 97. É a lei moral de alguma utilidade ao homem depois da queda? Embora nenhum homem, depois da queda, possa alcançar a retidão e a vida pela lei moral, todavia ela é de grande utilidade a todos os homens, tendo uma utilidade especial aos não regenerados e outra aos regenerados. Então veja, olha que o catecismo ele está preocupado, e aqui é uma questão muito interessante que a gente vai ver no catecismo, porque o catecismo maior de Westminster, os catecismos e as confissões de fé, elas são acusadas de promover o legalismo. Então quando a gente vai ver o primeiro ao 10º mandamento, vê que a preocupação do catecismo é estabelecer um prefácio para demonstrar aquilo que eles não querem que nós entendamos, né? A conclusão que a gente não pode chegar. E a conclusão é: nenhum homem pode ser justificado por obras da lei. Isso é importante, porque se a gente cai direto nas perguntas que vai trabalhar os mandamentos em si, alguns podem achar, principalmente quando a gente viu a questão do dia do Senhor, que é possível observar a questão do dia perfeitamente. Mas veja, o catecismo está preocupado em demonstrar que é impossível aos homens. Mas ainda assim há uma utilidade da lei. Mesmo que ela não traga aí a ideia de retidão e a obtenção de vida pela obediência. E um ponto que nós podemos trabalhar em cima dessa pergunta é justamente a questão do legalismo. Essa pergunta do catecismo nos livra da ideia de que os homens podem ser justificados diante de Deus por meio da obediência. E aqui a gente parece que é uma coisa muito distante, né, de nós, ou somente de muitas heresias, mas a gente já passou por igrejas, né, e já conversamos com alguns irmãos que têm uma dificuldade enorme, né, principalmente igrejas carismáticas. Eles estão no legalismo achando que não estão. Por mais que eles tragam aí uma ênfase à questão de que o homem não está sob o regime da lei, né, caindo na questão do antinomismo, na vida pessoal deles, de santificação, eles entendem que, não pecando contra Deus, como se fosse possível isso, eles conseguem a salvação. Então, em muitas dessas igrejas, a ideia é: eu peço perdão ao Senhor, eu sou salvo.
eu estou em prática de pecado, eu não estou salvo. É a ideia de salvo, não salvo. A vida de santificação dela é assim. Ela tenta obedecer a lei para ser justo diante de Deus e obter a salvação. Quando ela peca, ela não é justa diante de Deus por causa das suas obras, ela perde a salvação. Aí fica até aquela brincadeira, né? Quando tem prática de pecado, eu fico com medo de viajar, porque vai que acontece um acidente na estrada, eu venho a morrer, eu posso ir para o inferno. Não entendeu a obra de Cristo. Não entendeu que ela não pode ser justificada. Isso é muito comum nas igrejas. A gente acha que não. Graças a Deus estamos num ambiente saudável, né, de disposição do Evangelho, mas muitas igrejas, muitas pessoas que confessam Cristo têm esse pensamento, de que a salvação não é conquistada por Cristo de maneira triunfante e sólida, mas é uma conquista relativa. Você obtém, mas você pode perder, e a salvação fica nas mãos dos homens, né? Se está uma vida de obediência, entre aspas, está salvo. Pecou, perdeu a salvação. Né? E nós cremos que uma vez salvo, sempre salvo, porque é uma coisa imputada, né? A justificação é imputada por Deus a nós. Então nós devemos fugir dessa ideia do legalismo de que os homens podem ser justificados diante de Deus. E outra ideia também que essa pergunta aqui está combatendo é a ideia de que a lei de Deus foi abolida por Cristo. Muitas dessas igrejas vão trazer uma distinção sobre a lei de Deus. Umas vão falar que realmente a lei acabou, né? A lei foi abolida, não existe mais lei. A ideia de antinomismo, né? Nomia aqui vem de norma, vem de lei, então anti é contrário à lei de Deus. Então, as pessoas que entendem que hoje a gente está sobre o regime da graça, então nós estamos no regime da graça, não existe mais lei, né? Trazendo interpretação equivocada a respeito do que Paulo fala, que nós não estamos mais sob o regime da lei, que nós temos visto aqui em Romanos, a interpretação verdadeira. Então nós devemos fugir disso, fugir da ideia de que a lei de Deus foi abolida ou que existe uma lei diferente, que eles chamam de a lei de Cristo. Então veja, eles atacam a própria lei em si e eles atacam a própria Trindade, porque faz distinção da pessoa do Pai e da pessoa do Filho. E nós entendemos que tudo que envolve Deus envolve a Trindade. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo legislaram a lei moral, colocaram a norma da lei moral no coração dos homens, no ato de criação, e colocaram essa norma escrita nos 10 mandamentos, de forma resumida. Então veja, pensar assim é atacar a própria Trindade, é fazer distinção que existe uma lei do Filho e existe uma lei diferente, mais pesada, mais dura, que é a lei do Pai. Né? Nós entendemos que a lei de Cristo é a lei do Pai e é a lei do Espírito Santo. Né? O Deus triuno entrega esses mandamentos. E aqui, quando a gente fala da lei de Deus, é importante, nesse modo introdutório, a gente entender o seguinte. Eu estava até pensando nisso, na questão do ordenamento jurídico. Quando... Preciso até que fosse a Constituição esse livro. Que é verdinho. Quando a gente... nossa Constituição Federal brasileira, ela é de outubro de 1988, certo? Nós temos uma Constituição Federal de 1988. A gente não pergunta ano a ano se foi promulgada alguma lei falando que a Constituição Federal está em vigor ainda. A gente faz essa pergunta? Será que todo ano a gente entra lá na página do Senado e pesquisa para ver se a Constituição está em vigor ainda? Não, porque a ideia é, uma vez que a Constituição foi promulgada em 88, ela continua vigorando até que uma nova norma, uma nova Constituição, derrube a Constituição de 88. Essa é a lógica por trás. Por isso que ninguém fica pesquisando se a Constituição ainda está em vigor. E a lógica aqui é a mesma que se aplica à lei de Deus. A lei de Deus que foi entregue ali, escrita a Moisés, e a norma que está escrita no nosso coração também, uma vez que ela foi promulgada por Deus, quando a gente afirma alguma coisa de que a lei de Deus foi abolida, de que a lei de Deus acabou, a gente vai ter que buscar uma nova legislação, uma nova lei que remove a lei anterior. E se a gente vai de Gênesis a Apocalipse, a gente não encontra Deus, o legislador, revogando a lei que foi dada. Esse é o princípio, essa é a ideia. Uma vez dada, se não existe outra lei para revogar a lei anterior, ela continua vigorando. Então a gente não vê em nenhum lugar
qualquer mandamento dos 10 sendo revogado. O que nós temos ali na questão da lei civil e da lei cerimonial é questão de cumprimento dela. Essas leis eram temporárias porque elas tinham o propósito de apontar para a obra de Cristo. Uma vez que Cristo cumpre, ela perde seus efeitos. Ela perde a sua razão de ser. É igual quando existem leis nas Olimpíadas, leis para a Copa do Mundo, existem leis penais que são publicadas só para aquele período. Depois que acaba a Copa, acaba a Olimpíadas, aquela lei não tem mais efeito. Essa é a lógica, né, de uma legislação temporária. Então nós devemos fugir também do antinomismo, tá? Fugir da ideia de que não existe lei. Se a gente afirma que a lei de Deus foi revogada, irmãos, não tem pecado. Porque a palavra de Deus, o Novo Testamento, sob o regime de Cristo, afirma que o pecado é a transgressão da lei. Então a gente vai ter um grande problema. Quem afirma, como os antinomistas, que não há mais lei, não há mais pecado. Se não há mais pecado, todos os homens são retos diante de Deus. E a gente olha para a nossa realidade, para a nossa vida individual, a gente sabe que isso é uma loucura, afirmar que não existe pecado. Isso é antibíblico, que o próprio João fala. Aquele que fala que não tem pecado, já pecou porque mentiu. E não só mentiu, fez Deus mentiroso também, porque Deus afirma que os homens são pecadores e têm pecado. Então veja a lógica e o perigo da ideia antinomista, tá? Então a gente está vendo aqui a lei de Deus continua em vigor, continua vigorando até hoje. Tá, então a lei deixa bem claro que a gente não pode seguir o caminho do legalismo, porque os homens não podem ser justificados diante de Deus, e a gente não pode seguir o caminho do antinomismo, porque a lei de Deus ainda continua em vigor. Então, qual é a utilidade da lei moral para todos os homens? E a pergunta 95 vai responder isso. A lei moral é de utilidade a todos os homens, veja, a humanidade agora, sem distinção dos regenerados e não regenerados, para os instruir sobre a natureza e vontade de Deus e sobre os seus deveres para com ele, obrigando-os a andar conforme a essa vontade, para os convencer de que são incapazes de guardar e do estado poluto e pecaminoso da sua natureza, corações e vidas, para os humilhar, fazendo-os sentir o seu pecado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição da sua obediência. Vamos ler alguns textos bíblicos? Porque a ideia aqui é que o catecismo seja um método de ensino, tá? E não um fundamento. O fundamento sempre é a palavra. O catecismo, nós cremos que é a expressão fiel do ensino bíblico, mas nós devemos comprovar que é realmente o que a Bíblia diz, né? Senão nós nos afastamos do catecismo. Então vamos ler alguns textos aqui. Vou pedir para o Vitor abrir em Levítico 11, 44 e 45. Pedir ao Áquila para abrir em Romanos 7, 12. Dayana, Miqueias 6, verso 8. Gabriel Falcão, Tiago 2, 10 e 11. Pode abrir, pode falar, Levítico. Levítico 11, 44, 45. Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Romanos. Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo. Que bom. Aqui a ideia de que a lei moral é uma expressão que o catecismo falou da natureza e da vontade de Deus. Miqueias. Ele te declarou o homem que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente como teu Deus. Tiago. 2, 10, 11, né? Isso. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não
Perfeito. A ideia de retidão exigido por Deus. Então nós vimos aqui nos primeiros textos que a lei moral é uma expressão da natureza e vontade de Deus, porque Deus é santo, por isso que a lei dele é santa, é justa e boa, não é a lei em si que mantém esses atributos, mas ela é isso por causa de Deus, que proclama ela. Então ela decorre de um Deus que é santo, um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que é perfeito, por isso que ela leva esses atributos também, tá? A lei não existe em si, né? Ela é a expressão daquilo que Deus é. Então, o texto lido por Dayana e pelo Gabriel demonstra que essa lei que foi dada por Deus é uma lei que exige dos homens uma retidão moral. Então, dos homens é exigido por esse Deus que eles devem andar em retidão. É uma obrigação moral de todos os homens, porque o Deus Criador deu isso aos homens. Agora, Salmo, Douglas. Dá para ler aí, Douglas? Tá difícil, né? Jéssica. Salmo 19, verso 11 e 12. E Tayane, Romanos 3, verso 20. Pode. Salmo 19, versículo 11 e 12. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em nos guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que lhe são ocultas. A ideia da lei moral como auxílio para convencer os homens da sua condição pecaminosa. Tá? Esses textos demonstram isso. Romanos 3, verso 9, aí você pula para o verso 23 depois. Romanos 3, verso 9 e 23. E Aline, Gálatas 3, 21 e 22. Gabs, Romanos 10, verso 4. Pode ler já. Aline? 21 e... Isso. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida ao seu servo. O texto que Jael leu demonstra a ideia de humilhação dos homens. Diante da lei, os homens são humilhados, porque eles veem a ideia de que eles não podem cumprir a lei. Mesmo eles tentando cumprir, eles não conseguem. Né? Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, humilha os homens, isso deve humilhar os homens. E o texto que a Aline leu, Gálatas 3, 21 e 22, demonstra que os homens devem correr para Cristo. Porque veja que o texto que ela leu fala que, bem claramente, que a lei, em nenhum momento, quando ela foi promulgada por Deus, tinha o objetivo e a missão de vivificar os homens, de fazer os homens justos. Não foi essa a ideia, né? A ideia é justamente de levar os homens para Cristo por causa da sua incapacidade de cumprir. E Gabs, Romanos, né, Gabs? 10, 4. Pode repetir, por favor? Porque o fim da lei é Cristo. O objetivo, o propósito da lei é Cristo. A lei aponta para Cristo, para nos justificar nele. Vamos lá, então. Diante dessa pergunta, a gente pode meditar em alguns pontos aqui importantes do uso da lei para todos os homens. O uso da lei moral de Deus para todos os homens. Vamos ver alguns pontos aqui. Primeiro, revelação da verdade sobre Deus. Nós vimos aqui que, dos textos lidos, a lei de Deus é a expressão da natureza e vontade santas de Deus. E aqui a gente pode meditar em um determinado ponto.
Quando a gente olha o padrão de Deus de retidão, quando ele fala que nós não devemos cobiçar, quando ele fala que nós não devemos furtar, que nós não devemos adulterar, que nós não devemos ter outros deuses diante de nós, e por aí vai, todos os mandamentos, a gente tem que entender que esses mandamentos, eles não têm vida em si, eles não existem em si. É como se Deus, por fora, escrevesse uma lei que não tivesse nenhuma relação consigo, com a sua pessoa e seus atributos. A ideia é que quando a gente olha a lei moral, ali resumida nos 10 mandamentos, é que essa lei decorre de Deus. Ela decorre do ser de Deus. Então, quando a gente pensa em certo e errado, por exemplo, na faculdade de Direito, quando a gente vai estudar sobre a filosofia do direito, a gente vai ver alguns pontos que vai falar sobre a questão ética, moral, a ideia de que é certo e errado que está posto para uma sociedade. A gente tem uma corrente que é positivista, que entende que aquilo que é fruto do processo legislativo é o padrão moral exigido para aquela sociedade. A gente vai ter um problema, o nazismo, porque o nazismo era positivista. Né? O positivismo. Qual é a ideia do nazismo? A gente promove na Constituição, nas nossas leis, todo o nosso antissemitismo. O que aconteceu naquele período? Os judeus foram expropriados, foram mortos, foram espancados, e aquilo era certo. Por que era certo? Porque a lei alemã falava que aquilo era certo. E a gente vai ter uma outra corrente, que é uma corrente justnaturalista, que vai entender que não é bem assim. Não é assim uma sociedade estabelece o que é certo e errado. Existe uma realidade das coisas, que eles não falam que é Deus, onde o certo e errado é universal para todos os homens. E qual é o problema disso? Quando a gente está na faculdade, parece que isso tem relação com Deus. Mas o problema é que eles colocam que a lei, o certo e errado, é certo e errado em si. Não porque alguém disse que é certo e errado. É como se a lei fosse eterna em si, sem Deus. Não existe o divino, mas existem leis que regem a humanidade, que falam aquilo que é certo e errado. Nós entendemos que aquilo é certo e errado, a visão bíblica, porque o nosso Deus diz que é certo e errado. E não somente ele diz, como isso decorre dele. Então, quando ele fala para nós não termos outros ídolos, né, outros deuses diante de nós, é porque ele é santo, ele é único, ele é verdadeiro, e como expressão disso, da sua natureza, ele coloca esse mandamento. Quando ele fala que nós não devemos cobiçar também, ali a relação da segunda tábua, do 5º ao 10º, é toda a ideia resumida do amor ao próximo. A Trindade tem um amor absoluto entre eles. O Pai ama o Filho, ama o Espírito ama o Pai, ama o Filho ama o Pai, ama o Espírito. Existe essa reciprocidade de amor absoluto na Trindade. E quando ele nos cria os homens à imagem e semelhança de Deus, isso é imprimido no homem. É por isso que Deus exige de nós. Veja, a expressão de quem ele é, de quem o Deus triuno é, faz com que nós devemos ter deveres morais também para com o próximo. Deveres que expressam o amor, porque a Trindade é amor. Então a gente tem que entender que os mandamentos não é uma coisa arbitrária. Deus sentou e escreveu. Não, isso é a expressão de quem Deus é. Expressão da sua natureza, porque ele é santo, ele é justo, ele é bom, ele é amor. E expressão da sua vontade, porque ele diz para o homem, eu quero que você faça isso e aquilo. Então veja a expressão da natureza, quem Deus é, expressão da vontade, porque ele exige do homem que se cumpra os seus mandamentos. Então isso é importante para a gente ter que a revelação é uma expressão de quem Deus é. Quando a gente entende isso, a gente vai com cuidado para entender a lei de Deus. A gente vai com cuidado porque ela está intimamente relacionada com o seu legislador, que é Deus. A revelação da verdade da obrigação moral que o homem tem para com Deus. A lei moral exige, irmãos, obediência total e absoluta. Deus, Criador, estabeleceu um modo de retidão que todos os homens devem viver. Os regenerados e os não regenerados. Israel falou sobre isso no seu estudo de obediência. Ele falou que a obediência exigida por Deus é uma obediência universal. A ideia é que todos os homens estão sujeitos à lei de Deus. Não sujeitos, como a gente viu em Romanos, da capacidade de obedecer, mas sujeitos porque a lei vai ser utilizada para o julgamento contra eles. Certo? Então eles estão condenados justamente por causa da lei de Deus, porque são transgressores. O terceiro ponto é o auxílio para convencer os homens. A lei moral é um auxílio para convencer os homens da sua absoluta condição pecaminosa por natureza. O padrão moral exigido por Deus
é absoluto, irmãos. A ideia de absoluto é que não pode ser modificado. Quando Deus criou Adão, depois criou Eva, ele estabeleceu ali no coração deles a norma. E essa norma é um padrão absoluto de obediência que eles deveriam ter. Era possível eles se amoldarem a esse padrão absoluto estabelecido por Deus antes da queda. Veja, o padrão de Deus continuou o mesmo antes da queda e hoje, inalterado, porque ele é absoluto. O problema não está na lei de Deus, o problema está no homem, no caráter do homem. O homem antes da queda tinha um caráter que era possível obedecer esse padrão absoluto da lei moral de Deus. Quando um homem cai, essa ideia de queda, de um status superior, ele cai para um status inferior, que é de pecado agora, a ideia é que agora a lei que continua absoluta, ele não consegue mais cumprir, porque o seu caráter, a sua natureza foi modificada, de modo que ele não consegue mais se amoldar, ele está incapaz de obedecer esse padrão ético. Veja, a lei não mudou. Os 10 mandamentos, que está resumidamente ali, expressa a norma escrita no coração do homem e que é aplicada a todos os princípios da vida, que é a lei de Deus. Não houve mudança nisso. Desde a criação até hoje é a mesma lei. Por que é a mesma lei? Porque é o mesmo Deus. Se Deus é absoluto e a lei é a expressão da sua natureza, a lei tem que ser absoluta também. Não pode alterar, senão a gente vai mexer na pessoa de Deus, no ser de Deus. A gente vai ter um problema sobre a questão da divindade. Após a queda do homem, muda esse caráter, e o coração do homem, então, está em rebelião contra Deus. Tá? Por isso que a ideia aqui é que a lei é um auxílio. Ela não vai convencer os homens. Ela é um auxílio, que o catecismo vai falar, um auxílio para convencer os homens da sua condição pecaminosa. E a pergunta 4, o item 4, o auxílio para reverenciar ainda mais apropriadamente o caráter ímpar de Cristo. Se o padrão é absoluto, nós caímos na nossa condição. Nós não conseguimos mais nos amoldar ao caráter absoluto. O que será de nós? Então a gente reverencia ainda mais Cristo, que é o que o catecismo está falando. Por quê? Porque aquilo que era absoluto, Cristo, Deus encarnado, ele consegue com a sua perfeição e a sua obediência integral, completa e absoluta, cumprir por nós aquilo que era impossível para a gente. Então isso nos leva a glorificar, a reverenciar, nos leva a apreciar ainda mais a obediência de Cristo em nosso favor. Porque a gente não pode cumprir, até hoje, mas Cristo cumpriu por nós. Isso aqui toca num devocional também do nosso irmão Jael. Irmãos, se tiver alguma pergunta, alguma colocação, podem falar, tá? Que senão vou falando aqui direto. É interessante que quando a gente passa uma fé cristã negligenciando a lei de Deus, todos esses itens, né? A gente não reverencia a Cristo como convém. Porque é engraçado que, pelo menos eu fui criado assim, né? Eu fui criado de esquecendo a lei, eu vou estar exaltando mais Cristo. É um antinomismo. Esquece a lei que você vai exaltar o Senhor Jesus mais, mas aí a gente vendo que a lei a gente não consegue cumpri-la, né? Que a gente precisa entendê-la e assim a gente corre para Cristo o mais rápido que a gente pode, velozmente, a gente fica muito mais, com o senso, né, da reverência devida a Cristo e acho que aumenta até o nosso amor a Cristo. Sabe? Que é o único meio, olha o que eu sou, olha o que eu não consigo e olha quem conseguiu por mim. Eu acho, ao meu ver, aumenta até o nosso amor a Cristo, nossa devoção a Cristo. Sim, com certeza. Eu não consigo pronunciar o nome dele, Gerardo Voz, né? Gerardo Dos Voz, é um nome complicado. Ele vai fazer esse comentário, né? O comentário do catecismo, ele coloca esse ponto, que porque a igreja cristã hoje, evangélica, tem uma deficiência no evangelismo, porque eles evangelizam sem a lei. Veja, a lei não salva, mas a lei tem a sua importância, a sua utilidade que a gente está vendo, inclusive no evangelismo. As pessoas evangelizam como? Jesus te ama. Tá, o Jesus te ama vai fazer... Como que essa afirmação, Jesus te ama, vai fazer um ímpio se arrepender? E se arrepender do quê? O que ele tem feito? Qual é a condição do ímpio diante de Deus hoje? De transgressor. Transgressor do quê? Da lei. Qual é a consequência da transgressão da lei? Condenação. E como é que se resolve
a situação dele com Cristo, com alguém que pôde obedecer e aplicou a sua obediência àqueles que estão em Cristo, que confessam o seu nome. Então veja, não tem como a gente evangelizar sem lei. Se você evangeliza sem lei, como é que você vai chamar as pessoas ao arrependimento do quê, se elas não são transgressoras da lei de Deus? A gente vai ter um problema no evangelismo. É por isso que as pessoas estão como estão. Porque se Jesus ama ela sendo quem ela é, fazendo o que ela faz, se Jesus ama essas pessoas, a consequência lógica é que Jesus vai salvar essas pessoas. Então, se eu sou um ímpio, vivo minha vida longe de Cristo, mas nesse toque com igrejas cristãs, elas afirmam para mim que Jesus me ama, no meu natural eu vou entender que Jesus vai me salvar. Porque eu sou moralmente aceitável. Eu não roubo, eu não mato, eu não sou corrupto. Então, moralmente, humanamente falando, moralmente eu estou dentro dos padrões aceitáveis diante de Deus e Jesus me ama, o céu é certo. Né? A gente estava até conversando às vezes do problema de funeral, né, de pessoas ímpias, que alguns pastores são chamados, e a gente tem uma dificuldade às vezes dos pastores que acabam pregando ali de forma que, afirmando que aquela pessoa que faleceu está agora com Cristo, está sendo recebida por Deus nos céus, sendo que todo mundo que está no local sabe que aquela pessoa era ímpia. Ela viveu uma vida de impiedade. E deveria ser o momento de chamar quem estava ali, os vivos, né, ao arrependimento. Mas essa é a ideia, é um medo, sabe, da igreja de anunciar a lei de Deus e levar essas pessoas a Cristo. Porque isso afasta, isso gera medo, isso gera espanto, isso gera preconceito. Não, passamos desse período de condenar as pessoas ao inferno. Mas a gente não condena ninguém. A gente apenas anuncia aquilo que já foi promulgado por Deus. É o julgamento de Deus que fala que quem não estiver em Cristo já está condenado. Nós somos apenas portadores dessa verdade. E muitas vezes a gente fica com medo de ser pesado demais para quem está ouvindo e achamos que podemos flexibilizar como se o caminho daquela pessoa fosse boa, né? O peso da condenação eterna, que é um constrangimento perto de um peso de inferno, né? De condenação eternamente, sofrendo e sendo pisado por Deus. Né? Isso é triste demais. Quando a gente pensa na realidade do inferno, e a gente tem os nossos entes queridos, amigos, que não confessam Cristo, a gente deve chorar e deve pedir ao Senhor auxílio, porque a gente entende que quando eles morrerem, a separação é eterna. E o destino deles é inferno eternamente, sem chance de arrependimento. Então vamos lá. Pergunta 96 agora. Nós vimos a utilidade dos homens para a humanidade, ou seja, demonstrar o pecado de todos os homens, a sua condição, a sua natureza pecaminosa, e fazer com que essas pessoas corram para Cristo. Um auxílio. A lei em si não faz isso. Um auxílio. Nós vamos ver por que é um auxílio. Qual a utilidade especial agora para a lei aos homens não regenerados, aos ímpios? A lei moral é de utilidade aos homens não regenerados para despertar as suas consciências, a fim de fugirem da ira vindoura e forçá-los a recorrer a Cristo. Ou para deixá-los inexcusáveis, ou seja, sem desculpas, e sob a maldição do pecado, se continuarem nesse estado e nesse caminho sem Cristo. Vamos ver algumas referências bíblicas. Vou pedir ao Alex Pai, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. Alexinho. Gálatas 3, verso 24. Danilo, Romanos 1, verso 20. Pode ler nessa ordem, por favor. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. Mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, incircos,
tempo se opõe à sã doutrina. Veja, está falando que a lei se promulga a não ser porque existem transgressores. Então, a utilidade da lei para os não regenerados também, que era a nossa condição. Certo? Na ordem cronológica, se a lei não tivesse utilidade para os não regenerados, a lei não teria utilidade para nós em algum momento da nossa vida. Né? Então, vamos seguir a questão não regenerados. Os regenerados vêm depois da condição de não regenerados. Alexim, Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei moral como aio, a lei de Deus como aio, tá? Aio é a ideia de mestre, de guia, voltado para o ensino. Então, a ideia é que nessa base de instrução, a lei estava guiando os homens, ali os judeus também, né, que eram portadores da lei, para Cristo. Porque a lei denuncia o pecado, mas não dá a solução para o pecado que foi denunciado. Né? Então, leva a Cristo, porque Cristo vai resolver o problema do pecado. Danilo? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso desculpados. Nós vimos isso na exposição de Romanos, que todos os homens são indesculpáveis, até mesmo aqueles que não têm a lei de Deus. Aqueles que não receberam a lei como judeus, ou hoje não tiveram a pregação do Evangelho. Porque nós temos a revelação natural, a revelação geral, né, que revela que existe um Deus, que existe um Criador e chama os homens ao arrependimento. Tá? Ecoa sobre a necessidade de ser salvo. E nós temos as falsas religiões já antigas que os homens sacrificavam. Há um senso de culpa dos homens desde a sua criação, desde a queda. Você vê que as religiões falsas buscam uma ideia de redenção por meio de sacrifício humano, como nós temos aí muitas tribos, né, indígenas no Brasil antigamente, e ainda algumas tribos africanas, alguns lugares que ainda entendem a ideia de sacrifício humano. Os vikings tinham sacrifício humano. A ideia de morte de um inocente, entre aspas, para que pudesse obter justificação diante de Deus. Tá? Um problema que eles não resolvem é que era necessário que fosse imaculado, né? Não um pecador morrer para salvar outros pecadores. E vamos seguir agora alguns pontos aqui em cima disso. A condição natural das consciências dos não regenerados. Quando Deus veio até nós, no momento que nós éramos ímpios, a nossa consciência, antes do agir do Espírito Santo, era uma consciência adormecida. Era uma consciência que não tinha essa preocupação sobre Deus. Era uma consciência que não se importava com o destino de inferno. A gente não tinha essa preocupação. Até mesmo os que foram criados na igreja. Estavam ali naquele meio, mas não se importavam com isso. Sentiam um certo medo quando era pregado sobre o inferno, mas no seu dia a dia não se importava com isso. Então a ideia é que a consciência dos ímpios estão adormecidas para a lei moral. Tá? Eles não pensam em Deus, eles não temem a Deus, o temor verdadeiro, e eles vivem como se não fossem morrer ou se fossem herdar uma vida melhor pós-morte. E a gente consegue ver isso, que é isso que fica no imaginário da nossa sociedade. Quando alguém morre, alguém famoso, a primeira coisa que a gente fala é o quê? As pessoas falam, está sendo recebido por Deus agora no paraíso. Essa pessoa, com certeza, está sendo recebida por Deus pelo que ela fez nesse mundo, uma ideia meritória diante de Deus e uma ideia popular, né, sem realmente baseada na revelação de Deus. Porque a consciência deles estão adormecidas. Eles não têm a realidade do inferno. Eles realmente acham que a salvação é universal. Esse mundo é ruim, mas todos que viveram uma vida moralmente aceitável diante dos homens vão herdar uma vida pós-morte melhor. Né? Infelizmente, é isso que fica no imaginário até para aqueles que não professam a existência de Deus, falam, deve existir alguma coisa melhor, né, pós-morte. A lei moral serve para despertar as consciências. Por que despertar? Porque elas estão adormecidas. Tá? Então ela desperta as consciências dos pecadores não salvos, pois declara a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, que foi o texto que o Danilo leu. A lei moral
também proporciona alguma maneira de se escapar da ira. Aqui uma pergunta, né? A lei moral proporciona alguma maneira de se escapar da ira de Deus? A lei moral proporciona alguma maneira de se escapar da ira de Deus? Proporciona alguma maneira de se escapar da ira de Deus? Depois da sua pergunta, todo mundo com medo de responder. Pegadinha. Vou deixar dissertativa. Você pode argumentar. Não botei nem múltipla escolha. Vitor botou múltipla escolha. A lei moral proporciona alguma maneira de se escapar da ira de Deus? A lei moral, ela proporciona alguma maneira? É isoladamente, a lei moral. Não, cumprir não, para escapar. A lei moral proporciona alguma maneira de se escapar da ira de Deus anunciada? Não. Não consegue, exatamente. No pacto de peca, Já pecou. Isso aí. Isso aí, ela não proporciona. Ela não é porque a gente vai ver, vai conectar aqui nesse ponto, que a lei moral ela denuncia o pecado. Só isso. Ela tem um padrão de retidão exigido pelos homens. Mas se o homem se confronta na lei moral, ele não vai ver alternativa, quando lê os 10 mandamentos, de salvação. Não aparece isso lá. E nem a lei em si vai levar esse homem no caminho a Cristo. Aí a gente toca aqui na obra do Espírito Santo. Porque a lei só é um auxílio para Deus, para levar os homens a Cristo, veja, um auxílio. Porque o Espírito Santo, na sua obra, vai convencer o coração do homem, vai abrir o seu discernimento, por meio da regeneração, dando-lhe fé depois, e fazendo com que ele veja o peso do seu pecado no padrão exigido por Deus, que é a lei moral. E esse mesmo Espírito que vai convencê-lo da sua situação de pecado e de condenação eterna diante de Deus, é o mesmo Espírito que vai levá-lo a confessar Cristo como Senhor, entendendo que somente em Cristo há salvação. Então, por isso que a lei em si não proporciona. É Deus que vai proporcionar um caminho, uma alternativa para a salvação, né? Um caminho que não seja pelo pacto de obras, porque nós falhamos pelo pacto de obras. Tá? O peso da lei, como o senso de culpa. Isso. Então, a lei, o peso dela é proposital para que o ser humano entenda que ele não é capaz de... Exato. A lei ela é absoluta. A questão que envolve o peso é o peso da culpa, né? A lei é inalterada, né? Ela não tem um peso em si. Agora, o homem, quando entende que para sobre ele uma condenação eterna de inferno, essa é a realidade, o Espírito leva o seu ser a sentir o peso dessa culpa que foi o que Lutero sentiu, né? Lutero, o monge, antes de entender a salvação pela fé somente, ele se auto-infligia, né? Flagelava, exatamente, porque ele entendia que ele não conseguia cumprir a lei. Então ele entendia que ele era redimido se machucando, mas isso não resolvia o problema da consciência dele, porque ele entendia que ainda pairava sobre ele a ideia de justiça de Deus como inferno. Depois ele é levado a entender que a justiça de Deus é Cristo, que é dado justiça por nós, é feito justiça por nós. E aí ele entende a doutrina da justificação por meio da fé. Então, veja, Lutero teve esse senso de culpa, de pecado. Mas a lei estava ali, inalterada. O Espírito fez ele sentir o peso da lei de Deus, né? Mesmo o ímpio, ele vai ter essa percepção, então é humano, né? A consciência, a lei da no coração. Isso aí. Vai acusá-lo, né? O peso. O quanto isso vai ser incômodo. Porque o ímpio, ele vai sempre buscar cauterizar essa... É isso aí, isso que eu ia falar, cauterização. Acusação do próprio coração, né? Enquanto o cristão, ele vai ter o Espírito Santo cada vez mais tornando mais sensível a essa consciência. Então, sim, todos, independentemente do ímpio ou do cristão, vão ter uma certa acusação do seu próprio coração.
da lei dos 10 mandamentos, do começo ao fim, seus desdobramentos, né, na vida prática. Exatamente. Mas a diferença aí do cristão crente vai ser o quanto um caracteriza e o quanto o outro é revelado pelo Espírito mais claramente. Isso aí. O senso real, né? O ímpio, esse é o termo, né, que Paulo usa, a cauterização da consciência. A ideia de calar essa consciência todos os dias que acusa ele para que ele possa viver de maneira libertina, né? Realmente livre, entre aspas. A lei moral não leva por ela mesma os pecadores a Cristo, pois é necessária a atuação sobrenatural do Espírito Santo, que é o que nós vimos. Ponto 5. O efeito da lei moral, no caso dos pecadores que nunca virão a Cristo, é deixá-los inexcusáveis. É a ideia que você falou. A cauterização da consciência vai fazer com que eles não se arrependam, porque não tem atuação do Espírito neles. Né? Aqueles que não foram eleitos por Deus. Ou que não tiveram atuação no momento oportuno de sofrer a atuação do Espírito Santo. O que vai acontecer? A lei vai ter qual utilidade para esses homens? Se a lei não justifica, se a lei não está levando eles, não pode levá-los a Cristo, e não temos a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai atuar se não for um eleito, qual vai ser a utilidade para eles? A utilidade para deixá-los inexcusáveis, sem desculpa, no dia do julgamento diante de Deus. Porque eles não cumpriram o padrão moral exigido por Deus para viver em retidão aqui. Né? Romanos capítulo 9. Isso aí. Isso aí. O evangelho ou é cheiro suave para os crentes, né? Ou um odor de morte para os ímpios. O duplo cheiro, né? Um aroma suave para nós e para outros que estão caminhando para o inferno, os ímpios, né? Fé de condenação, né? Inferno. É engraçado que nós estamos ajudando, nós falamos, a igreja, a falsa teologia, pega lá do céu, ajuda os crentes a cauterizar a consciência, né? Porque essa questão do crente, ele fala, aquele evangelho que a gente fez mesmo, que conversando no trabalho, o pessoal acha que Jesus me ama, então, você disse, tá tudo bem, tudo certo. E da onde tem essa ideia, hoje, de que todo mundo vai para o céu? Essa não é uma ideia humana. Porque se a gente pega, por exemplo, os gregos, estava disseminado entre muitos gregos de que morreu, você vai para o reino dos mortos. Você não vai ficar com os deuses. Você vai para Hades. O evangelho é uma salvação. Então, até alguns pais da igreja falam, cara, de certa maneira era realmente a plenitude dos tempos, até mesmo da filosofia que estava reinando. Aí a gente conseguiu instaurar, como igreja, a consciência cristã no Ocidente, mas a falsa teologia conseguiu perverter isso, que hoje, quando a gente vai evangelizar, é até difícil. Porque você primeiro tem que mostrar a condenação, porque o pessoal acha que já está salvo. E a gente acha, não, você tem que mostrar que, olha, não, você não está salvo. Aí você vai fazer isso, enquanto isso no dia seguinte, ou domingo seguinte, a pessoa vai na igreja, ou o próprio cristão do trabalho, eu pelo menos, não sei se os irmãos para mim é muito mais difícil evangelizar no trabalho quando eu tenho um cristão no trabalho. Porque a pessoa ela tira tudo que você está dizendo. Todo mundo é pecador. Ela fala, não, mas Deus ama todo mundo. Ela começa... Deus só deu o pecado. Deus só deu o pecado. Então, para que a gente está evangelizando? Pelo menos essa é a minha experiência. Quando eu vou evangelizar no trabalho, é muito mais difícil quando tem cristão. Eu, no meu ambiente, consegui ter progressos. Quando tem cristão, né? Um cristão com a teologia errada. No ambiente de trabalho, tenho 5 funcionários. Eu mais 5. Um é cristão e 4 ímpios. É muito mais fácil evangelizar quando esse cristão não está no ambiente de trabalho do que quando esse cristão está no ambiente de trabalho. Ele desconstrói tudo que está sendo levado ao ímpio. Entendeu? Exato, isso aí. Uma teologia mais conveniente. Então você fica até difícil. Aí fica até difícil de falar, mas quem que está certo? É difícil mesmo. Quem que está? Isso aí, estão jogando do mesmo lado ou não, porque são teologias diferentes. Aí o que eu faço? Eu fazia no trabalho presencial. Ironicamente, não tinha nenhum cristão no meu setor. Então eu consegui ter muitos progressos porque eu trabalhava na mobilidade que tinha cristão. Olha só que loucura. No meu ambiente que só tinha ímpio, eu consegui ter mais progresso sobre evangelizando
do que eles vão trabalhar na prefeitura e tinha cristão lá. Mas aqueles cristãos que sabem como que são. Isso é triste. Então, a culpa, se a gente colocar, qual é a culpa de que os não regenerados, totalmente cauterizados, acham que vão para o céu? A culpa são dos cristãos. A falsa teologia da nós, eles não entendem isso. Como a falsa teologia da nós, porque não entra e não deixa as pessoas entrarem no céu. Por isso Jesus bateu tanto nos fariseus. Porque a falsa teologia é um mal irreparável, humanamente falando, para a igreja. E para o mundo, e para o ímpio. É a visão antinomista mesmo, né? Nós fomos criados, né? Nós estamos no período da graça. O período da graça não tem lei. Lei é coisa do Antigo Testamento, antes de Cristo. Né? Quem não foi, não sei, na IPB, o Israel tem experiência na IPB, eu acho que na IPB não, né? Mas a gente que veio de igreja carismática, isso é uma realidade. A lei de Deus, o problema da IPB que deve ter é o problema dos 10 mandamentos, né? Não confessa o antinomismo, mas tem problema com 1 ou 2 mandamentos ali. Mas enfim, se a gente não entende, é por isso que está sendo exposto aqui um estudo que vai levar, não sei, 1 ano, né? Só sobre a lei de Deus, só sobre os 10 mandamentos. Depois nós vamos, pela graça de Deus, esmiuçar cada mandamento, cada conceito, cada norma que está escrito ali nos 10 mandamentos, justamente porque a gente entende que quanto maior a nossa compreensão sobre a lei, maior fica a obra de Cristo por nós. Quanto mais elevada a nossa compreensão sobre a lei de Deus, maior é o peso que nós sentimos do nosso pecado, mais ainda nós reverenciamos e ressaltamos a obra de Cristo por nós. Porque a gente vê o padrão exigido por Deus e a condenação que foi anunciada por nós e como Cristo nos levou para a salvação. Padrão absoluto por Deus. Então isso coopera, nós vamos ver aqui agora, coopera para os não regenerados, a lei não nos salva, mas nos anuncia um caminho de obediência e retidão, que não pode ser cumprido perfeitamente, mas nós temos Cristo, e leva os ímpios eleitos a Cristo para serem regenerados, né? Terem fé e serem justificados diante de Deus. Então, essa é o propósito dessa nossa exposição da lei de Deus, é que nós possamos entender a nossa realidade pecaminosa e entender também o padrão de Deus continua o mesmo, tá? É porque nós não devemos cumprir, que a gente não vai nos esforçar, que vai tocar em Romanos capítulo 7. Nós devemos batalhar. Por quê? Nós não somos justificados, mas glorificamos a Deus quando vivemos uma vida de obediência. O padrão de obediência continua o mesmo. Deus quer isso de nós. E nós devemos nos esforçar para fazer aquilo que Deus requer de nós. Porque Ele exige, e Ele é nosso Salvador, nosso Criador. E a pergunta 97, a última pergunta, vai caminhar justamente nesse sentido. A pergunta 97 do Catecismo. De que utilidade especial é a lei moral aos regenerados, a nós? Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertos da lei moral como pacto de obras, de modo que nem são justificados, nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral desta lei comum a eles, ou seja, comum a nós, na pergunta sobre o que é a utilidade da lei moral para todos os homens, ou seja, revelar a natureza de quem Deus é, a sua vontade, e anunciar um padrão reto que nós devemos cumprir, todos os homens, além de nos enquadrarmos nesse aspecto, nós também nos enquadramos em outro, ou seja, de que todos os homens, tem utilidade especial para nós, para nos mostrar o quanto nós devemos a Cristo, por Ele cumprir ela por nós, e por nós não sofrermos a maldição dela. E assim provoca em nós uma gratidão maior a manifestar essa gratidão por meio de um cuidado de sua parte em se conformar com essa lei, com essa regra de obediência. Vamos ver aqui algumas referências. Romanos capítulo 8, pediu a Isabela, que não leu ainda. Romanos capítulo 8, verso 14. Vitor, Gálatas 5, 23. Gálatas 5, 23. Áquila. Romanos 7, 2. Gabriel Falcão. Lucas 1. Lucas capítulo 1. Verso 68, 69
Aí você pula para o 74 e 75. 68 a 69, depois pula para o verso 74 e 75. Pode ler, Isabel. Pois todos que são guiados pelo são filhos de Deus. Aqui demonstrando não estamos mais sobre o pacto de obras. Tá. Romanos 3. Não, Gálatas, né? Isso, 5:23. Dentro do contexto do Espírito, ele vai falar. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Dentro do contexto do fruto do Espírito, né? Contra essas coisas não há lei. Tá. O próximo foi... Isso, Romanos 7:2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei. Mas Deus, o marido, está livre da lei do marido. Tá, aqui mostra a exigência da lei e como todos os homens estão sob o domínio da lei, né? Aí vai fazer aquela analogia do marido e da esposa e a ideia também dos homens e a lei. A lei não morre, nós morremos e somos livres da lei, né? Que é a analogia da questão da viuvez, né? E agora, quando nós ressuscitamos, estamos em Cristo. Gabriel, Lucas. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi, seu servo. 34. Isso. Conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Aqui é a ideia de que a lei moral instiga o crente a ter gratidão a Deus pela redenção de Cristo por nós, né? Redenção de nós por meio de Cristo. E algumas perguntas para a gente finalizar, alguns pontos. O regenerado... Está cortando um pouquinho, né? O regenerado é liberto de todo esforço inútil de tentar se salvar pela obediência da lei. Nós temos visto isso aqui. E também é libertado do poder condenatório dela, Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 2. Quando foi, aqui uma pergunta, né? Quando foi que acabou o pacto de obras? Aí aquela pergunta que eu fiz, o Douglas tocou nessa questão aqui, que o pacto de obras ele acaba quando o homem cai. Né? Até o homem está ali no momento de perfeição diante de Deus, para ser salvo, ele deveria cumprir e obedecer, pacto de obras. Quando o homem cai, quando Adão e Eva caem nessa condição, o pacto de obras agora é incorporado no pacto da graça. Ainda é exigida uma obediência, mas os homens na relação com Deus não conseguem mais obedecer, por causa da condição pecaminosa. Então o pacto de obras é incorporado no pacto da graça, por quê? Porque alguém obedeceu, não nós. Então veja, ainda para alcançar a salvação é necessário obedecer o padrão de Deus. Mas aí o pacto de graça incorpora isso e faz com que Cristo, o Deus encarnado, consiga obedecer perfeitamente a lei de Deus de maneira absoluta e aplica os seus méritos a nós. Tá? Então o pacto de obras ele acaba na nossa relação de salvação e justificação diante de Deus, mas ele é incorporado pelo pacto de graça e nós somos salvos pela obediência de Cristo. Tá? Então ele acaba entre aspas, né? A ideia continue para o ímpio, continua em vigor. Ali é a relação para nós, né? Que está na pergunta para os regenerados agora. Então o contexto é para os regenerados. O legalismo, isso aqui é interessante que o autor fala. O legalismo ele é pouco demais e tarde demais. O legalismo ele é pouco demais e tarde demais. É bom até gravar isso. Pouco demais, tarde demais. Pouco demais porque está muito aquém do padrão exigido por Deus. É isso que Cristo bate nos fariseus. Eles diminuíram o rigor da lei, de modo que eles achavam que eles podiam cumprir e observar e eram salvos diante de Deus, justos diante de Deus. E ele é tarde demais, porque poderia até ser cumprido assim, mas eras e eras atrás Adão caiu. Então,
tarde demais pensar assim no legalismo, né? Só Adão, no momento de perfeição, poderia obedecer e ele caiu desse estado. Então o legalismo ele é pouco demais, que diminui o padrão exigido por Deus, ele é tarde demais porque isso foi na época de Adão antes da queda. Não se aplica mais a nós. Os crentes, agora vem aqui a perguntinha, os crentes modernos são afetados pelo legalismo? Nós vimos aqui que sim, tá? O Vitor até trouxe a questão do evangelismo, a ideia aqui um pouco é o legalismo sem cara de legalismo, né? A questão de que todos têm essa relação de mérito diante de Deus, uma relação de que a vida em santidade é uma vida que justifica para ser salvo, né? Nós vimos isso, perda da salvação, conquista da salvação, e levam a vida assim. 5. O crente deve ter medo de pecar por conta da condenação? O crente deve ter medo de pecar por conta da condenação? Não. Por quê? Porque Romanos capítulo 8, verso 1 e 1 João capítulo 4, verso 18 vai dizer que nós não estamos mais sob a condenação da lei. Tá? Então, nós não devemos pecar por conta da condenação, ter medo, mas sim porque nós ofendemos ao Deus que nos salvou. Tá? Então, a gente deve viver uma vida de obediência, tentar viver uma vida de obediência, para se amoldar aos padrões que Deus estabeleceu para glorificá-lo, não com medo da condenação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Tá? Então, é uma ideia de santificação e não justificação. Tá? Nós vamos à lei para viver uma vida de santificação com a atuação do Espírito Santo e auxílio da lei, que anuncia o padrão de Deus, estabelecido por Deus de obediência, e nós vamos a Cristo também, né, nessa promessa de santificação. E para aqueles que não estão em Cristo, vão para auxílio para levar a Cristo e serem justificados por meio da fé. Como a lei moral leva o crente a ter apreço por Cristo, né? Como a lei moral leva o crente a ter apreço por Cristo. Tudo isso nós vimos. Como que a gente leva? Porque demonstra um padrão que nós não conseguimos cumprir, somente Cristo consegue. Então nós somos levados a apreciar ainda mais a obra de Cristo. Que estado mental uma religião legalista tende a produzir em lugar da gratidão? E aqui muitas igrejas cristãs têm esse sentimento. Inclusive eu tinha colegas, amigos que tinham esse sentimento aqui. Qual era o sentimento dos fariseus? Qual era o estado mental dos fariseus quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo dialogando com eles? O estado dos fariseus ali, a sua situação perante a sociedade judaica, era o quê? De orgulho. Eles eram orgulhosos porque eles eram portadores da lei de Deus. E ali eles viviam cheios de pompa, cheios de orgulho, fazendo de tudo para demonstrar a sua retidão diante dos homens, que é o que Cristo vai combater o tempo todo. Porque a religião legalista, o legalismo produz isso. Produz essa relação meritória diante de Deus. Então, se eu consigo cumprir a lei de Deus, eu estou numa situação melhor do que o meu próximo que não consegue. Né? A oração do publicano, que Cristo vai falar, o fariseu não bate no peito e fala que ele é um homem que é reto diante de Deus e aponta para o publicano, enquanto o publicano se humilha diante de Deus e entende que ele é pecador. E Cristo vai falar que quem desceu justificado não foi o publicano e não o judeu. Veja o estado de cada um. Um estado de humilhação, um estado de contrição, porque entendeu a sua condição de pecador, e, por outro lado, um estado de mérito, um estado de orgulho. Então, o legalismo produz isso. Produz crentes orgulhosos. Às vezes, muitos deles vão falar sobre sola fide. Muitos deles vão falar dos 5 solas. Solos Cristos, soli Deo glória. Mas a sua vida é de orgulho. Eles se colocam como superiores aos demais irmãos. Então, por mais que eles não falem, a sua vida demonstra que ele acha que ele é mais justo do que os outros por aquilo que ele crê, ou por aquilo que ele sabe. Uma justificação não somente pelas obras da lei, mas pelo exercício da sua mente. Né? Nós temos no meio reformado, nós temos uma justificação que não é pela lei, mas pelo aquilo que a pessoa confessa que sabe, pelo intelecto, né? Mais ou menos isso. Ele sabe muito, então ele é justificado diante de Deus pelo aquilo que ele sabe. E
Os outros que não sabem, coitados, né? O que será dessas pessoas? Então, a religião legalista, a religião baseada em méritos produz isso, orgulho dos homens. Aí nós temos aí o espiritismo, né? Toda essa ideia de que deve ser feito para conseguir herdar uma coisa melhor depois, encarnar numa situação melhor depois. Enfim, as religiões falsas também. Aqui a gente botou dentro do cristianismo, mas também existem religiões falsas. Toda religião que não seja o cristianismo verdadeiro vai pregar e promover a ideia de obediência para ser salvo e justo. Se você não vive assim, você não herda a vida eterna, não herda uma situação melhor, o paraíso, o islamismo, tudo vai trabalhar em cima disso. Tá? A 8, para a gente fechar aqui, comprove pela Bíblia que o crente não está livre do preceito da lei moral como regra de obediência. Ou seja, está lutando aqui contra o antinomismo. A Escritura ensina que os crentes são passíveis de pecar e que de fato pecam. 1 João capítulo 8, verso 8, capítulo 2, verso 1, Tiago 5,16. E define o pecado como a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4. A Escritura, portanto, ensina que os crentes são passíveis de transgredir a lei e, de fato, a transgredirem. Para que seja assim, é preciso que eles estejam debaixo do preceito da lei. Caso contrário, não seria possível afirmar que a transgridem. Se a gente fala que não estamos sob o preceito da lei, não há transgressores hoje. Tá? Nenhum de nós estamos aqui somos transgressores. A gente vai ter um problema bíblico, porque a Bíblia afirma que nós somos transgressores e que nós pecamos e vimos até mesmo na condição de regenerado lá em Romanos capítulo 7, que Paulo ali como regenerado fala daquilo que ele não quer fazer e ele faz, que é a lei do pecado que atua em seus membros. Então ele é um transgressor também, era, né? Assim como nós somos, mesmo regenerados. Em 1 Coríntios capítulo 9, versos 19 a 21, o apóstolo Paulo nega expressamente que esteja sem lei para com Deus. Antes, afirma que está debaixo da lei de Cristo. Essas palavras, é claro, foram escritas anos depois de que ele se tornara cristão. Os crentes modernos, ao alegarem que a fé em Cristo os libertou do preceito, tá? Não só da condenação da lei, mas do preceito, ou seja, daquilo que se deve fazer, da obediência, como padrão do justo viver, estão a afirmar algo que o apóstolo Paulo não se arriscou a reivindicar para si. Antes, o contrariou enfaticamente na referência citada acima, que é 1 Coríntios capítulo 9, verso 19 e 21. Tá? Depois eu vou colocar os slides, os irmãos podem ler os textos aqui para a gente caminhar para o final. Alguma consideração, irmãos? Alguma colocação?